Há coisas na selva que só se revelam quando o sol morre. Eu sou Canauã. Vivi mais de 60 luas no coração da Amazônia. E esta noite vou lhe contar algo que mudará para sempre a maneira como você vê a escuridão. Às 6 da tarde, quando o último raio dourado toca as copas das árvores, a verdadeira selva desperta. E com ela, seus verdadeiros filhos. Aqueles que caminham invisíveis. Aqueles que sussurram sem ter boca. Aqueles que protegem e aqueles que devoram. Você tem coragem de ficar comigo até o amanhecer? São 6 da tarde, a hora em que a selva exala seu último sopro de luz e expira seu primeiro sopro de sombra. Os pássaros diurnos se calam. Os macacos se escondem lá no alto. Até o vento parece se conter. E nesse silêncio, algo começa. A hora em que os filhos da noite amazônica abrem os olhos. Primeiro, você ouve os grilos, um coro que nunca para. Depois, os sapos, milhares deles, cada um com sua própria voz. E então vêm os outros, aqueles que não têm nome na sua língua. Nós, o povo da selva, os chamamos de guardiões do limiar. São espíritos que caminham entre o dia e a noite, entre o mundo visível e o invisível. Eles não são bons nem maus. Eles são necessários. Meu avô me ensinou que todo pôr do sol é um portal. Que quando o sol se pôr atrás das montanhas ocidentais, não apenas a luz se apaga, uma porta se abre. E por essa porta entram aqueles que governam a escuridão. Mas para vê-los, você precisa primeiro ser convidado. São 8 horas da noite. A escuridão não é mais novidade. Ela se instalou como um pesado cobertor sobre a selva. E é agora que o ritual começa. Na minha aldeia, há uma cerimônia que só os mais corajosos podem enfrentar. Nós a chamamos de Yavanavá, o caminho da onça noturna. É um ritual em que o iniciado deve passar a noite inteira no coração da selva, completamente sozinho. Sem fogo, sem armas. Apenas o seu espírito e o espírito da selva. 20 luas atrás, guiei um jovem da nossa tribo neste ritual. Seu nome era Tuíra. Ele tinha 18 anos e o coração de um guerreiro. Ou assim ele pensava. Pintei seu rosto com urucum, a tinta vermelha sagrada que protege a alma. Dei-lhe a ayahuasca, o remédio que abre os olhos do espírito. E disse a ele as mesmas palavras que meu avô me disse. A selva lhe mostrará quem você realmente é. Se você mentir, ela saberá. Se você tiver medo, ela sentirá o cheiro. E se você for digno, ela o adotará como filho. Tuíra entrou na selva às 9 horas da noite. Eu o observei desaparecer entre as árvores negras. E então, esperei. 00:30. Esta é a hora mais perigosa. Os mais velhos a chamam de hora sem nome. Porque é quando os espíritos caminham livremente e as fronteiras entre os mundos se tornam tênues como fumaça. Naquela noite, enquanto esperava por Tuíra, algo aconteceu. Ouvi um grito. Não era humano, mas também não era de nenhum animal que eu conhecesse. Era um som que gelava o sangue. Um som que lembrava que você é apenas carne e osso em um lugar que não lhe pertence. Eu queria correr para a floresta, procurar o garoto, mas não consegui. As regras do ritual são sagradas. Uma vez que você entra, você está sozinho. Interromper o ritual é interromper o diálogo entre o iniciado e a floresta. Isso pode ser mortal. Horas se passaram. 1, 2, 3. E então, às 3 da manhã, a hora mais escura antes do amanhecer, vi algo que nunca esquecerei. Na orla da selva, onde minha aldeia terminava e o reino das sombras começava, havia olhos. Dezenas de pares de olhos brilhando na escuridão. Não eram os de animais comuns. Eram maiores, mais inteligentes. E no centro de todos eles, 2 olhos ferozes e dourados. Uma onça, mas não era uma onça comum. Seu pelo brilhava com um brilho azul escuro, como se fosse feito da própria noite. E em suas costas, montado nela, estava Tuíra. O garoto não tinha medo. Ele estava transformado. Seus olhos não eram mais os olhos de um jovem inseguro. Eram os olhos de alguém que tinha visto o outro lado. Alguém que tinha sido aceito. Ele desmontou da onça com uma graça que não tinha antes. E o grande felino, o guardião da noite, estava lá, me observando, como se estivesse me avaliando também. Tuíra se aproximou e me disse algo em uma língua que não era a nossa. Era mais velha.
mais profundo. As palavras vibraram no ar como se tivessem peso, como se fossem sólidas. E de repente, eu entendi. Ele me disse: a floresta não precisa de nós para protegê-la. Precisamos dela para nos proteger. Somos seus filhos, não seus donos. A onça se virou e desapareceu na escuridão. E com ela, todos os outros olhos se apagaram, um a um, até que apenas Tuíra e eu permanecemos sob o manto de estrelas. Naquela noite, aprendi algo que meu avô tentou me ensinar por anos, mas que eu não havia compreendido completamente. Os filhos da noite amazônica não são criaturas que devemos temer. São professores que devemos respeitar. São onças que caminham silenciosamente. São cobras que curam com seu veneno. São corujas que veem verdades que ignoramos. São espíritos do rio que cantam canções esquecidas. São sombras que protegem os segredos mais antigos do mundo. E se você tiver a coragem de encarar a escuridão, a verdadeira escuridão, não apenas a de fora, mas a de dentro, então a selva reconhecerá como um de seus filhos. São 5 da manhã. O céu começa a mudar. O preto absoluto se transforma em azul profundo. Depois, roxo. Depois, rosa. E finalmente, dourado. Esta é a minha hora favorita, porque é quando você vê que sobreviveu, que a noite testou e você passou. Os filhos da noite retornam aos seus esconderijos. Os espíritos cruzam a soleira novamente. A onça se torna uma sombra. E a selva respira diferente. Mas algo permanece. Uma marca invisível. Um pacto silencioso. Por quê? Uma vez que a noite amazônica o aceita como seu filho, você nunca mais é o mesmo. Você anda diferente. Você vê diferente. Você entende que há mais neste mundo do que seus olhos podem ver, mais do que sua mente pode compreender. Tuíra é agora um dos nossos xamãs mais poderosos. Ele fala com os espíritos. Ele cura doenças que os médicos não conseguem explicar. E todas as noites, à meia-noite, ele sai para a selva e a onça azul vem ao seu encontro. Eu vivi mais de 60 luas neste lugar. Vi coisas que fariam seu coração disparar. Ouvi vozes que não têm corpo. Caminhei com espíritos que se esqueceram de como morrer. E seus filhos à noite são seus mensageiros. Agora me diga uma coisa. Você está disposto a acreditar que a floresta falou com você esta noite? Que ela compartilhou um de seus segredos mais profundos? Se sua resposta for sim, se algo dentro de você ressoou com esta verdade ancestral, então escreva nos comentários. Eu aceito o chamado, se a floresta falou com sua alma. Porque quando você aceita o chamado, você se torna o que sempre foi destinado a ser. Um filho da noite amazônica. Um guardião de seus segredos. Uma ponte entre mundos. Eu sou Kanauã. E a floresta me pediu para compartilhar isso com você. Agora, a noite aguarda sua resposta. Você está pronto para caminhar entre seus mistérios e proteger o que poucos conhecem.